Eu acho que a gente precisa falar que a função sexual, ela precisa ser preservada e principalmente estimulada, né? Voltando a falar ali que vida sexual é qualidade de vida. E, e que estética não é luxo, não é banalidade, né? Você se sentir bem com a sua estética, isso te traz autoestima. E, gente, quando a gente tem autoestima, a gente se cuida mais. Toda mulher que tem autocuidado, ela vive melhor, né? E isso não é discurso meu, é discurso da ciência. E ela oferece mais, né? Ela oferece mais e cada mulher que se cuida melhor, que tem mais autocuidado, ela cuida melhor também da sua base, ou seja, da sua família, de quem tá ao seu redor. Então, mulheres, se cuidem, se olhem, porque assim, tudo começa com vocês. Olá, eu sou Gabriele Tigre, sou ginecologista, faço cirurgia ginecológica. Essa é minha amiga Lívia Cisneros, que faz ginecologia integrativa e funcional. E este é o Reconecta Podcast. Nesse episódio de hoje, a gente vai fazer um episódio muito especial, um episódio de quebra de tabu, porque a gente quer trazer para você um olhar muito mais delicado, muito mais funcional da estética íntima, e eu tenho certeza que você vai aproveitar muito estar aqui com a gente. Bem-vindos ao Reconecta. A gente hoje vai, como o Gabi falou, falar de um assunto que muitas vezes é visto como futilidade, que é o cuidado com a região íntima, a preocupação e o desconforto que algumas mulheres sentem, mas muitas vezes nem comunicam. E ninguém melhor para falar disso do que a doutora Cris Sá, que é minha amiga ginecologista, especialista em ginecologia regenerativa, e em cirurgia íntima, né? Fundadora e CEO de uma empresa de cosméticos íntimos que eu amo e indico às minhas pacientes, que é a Basic For You. Cris, estou muito feliz de você estar aqui. Eu admiro muito você sabe disso. A gente já trocou, assim, discursos de carinho, né? Graças a Deus, a gente tem muita oportunidade de fazer isso. A gente faz parte de um mesmo grupo de mentoria de médicos. Eu estou muito feliz de te ter aqui. Não pensei em outra pessoa para falar desse tema aqui. Bem-vinda. Eu que agradeço, meninas, ao convite de vocês. E, Livinha, você sabe que meu carinho por você também é enorme. E eu ainda agradeço muito a André Vinícius por ter reconectado a gente de uma forma muito mais próxima. Estar aqui hoje para falar desse assunto, que é de estética íntima, que toca muito meu coração, é uma alegria enorme, meninas. Obrigada pelo convite. Então, eu já queria saber, inclusive, o que é que te levou, Cris, dentro da ginecologia, que a gente tem tantas, né, tantas possíveis áreas de atuação, o que é que te fez te direcionar a sua especialidade para essa área que não é a mais óbvia, digamos assim. A gente nem vê muito disso, não vê nada, né, na residência médica. O que é que direcionou você para estudar tanto e hoje ser uma referência nessa área? Na verdade, a coisa foi acontecendo meio que natural. Quando eu terminei a residência, eu fui fazer uma pós em terapia sexual e, com isso, eu comecei a enxergar a mulher de uma outra forma. Então, coisas que a gente nunca viu, tanto na faculdade quanto na própria residência médica, eu passei a ver na pós e passei a prestar atenção também no consultório com as queixas das mulheres. E a partir daí, desse olhar diferente, desse olhar para a sexualidade feminina, para as dificuldades que as mulheres tinham, porque você começa a questionar outras coisas ali no meio da consulta, é que eu comecei a enxergar a questão estética como importante. Uma vez, uma amiga que é dermato virou para mim e disse assim: Cris, no meu consultório chega muita mulher querendo fazer clareamento íntimo. E eu não gosto de atuar nessa área, por que você não faz um curso? Eu disse: sério que as mulheres se preocupam com isso? Né? Então, assim, foi a primeira vez, isso deve ter sido lá em 2008. E aí eu disse: pô, eu tenho que começar a questionar isso, a observar isso também no consultório. E aí, a partir daí que eu comecei a estudar, e aí a coisa vai indo. E eu sempre tive uma mão cirúrgica, então a cirurgia íntima já tinha meu coração ali. Então, eu comecei indo pela cirurgia íntima, e a partir daí eu comecei a observar que essa questão estética realmente era importante para as mulheres.
E hoje eu vejo que as queixas são estéticas às vezes, mas que as mulheres não entendem que por trás da queixa estética tem uma queixa funcional gigante. É, assim, interessante a gente perceber que essa percepção, às vezes, veio de uma dermatologista, porque a paciente, às vezes, se sente um pouco mais confortável de se queixar da cor da região íntima do que é com o seu próprio ginecologista. A gente percebe, às vezes, no consultório, o que que eu percebo, assim, que a gente começa a conversa, ela tá um pouco travada e quando ela vai testando o canal de comunicação. Se ela encontra um canal de comunicação mais aberto, eu vejo que a paciente começa a se sentir à vontade e falar disso, porque assim, a gente, a gente tem pesquisas nessa área, a gente sabe que existe uma grande insatisfação das mulheres com a sua região íntima. Em grandes proporções, em pequenas proporções. A mulher em si, ela quer mudar uma coisinha, nem que seja na face, no corpo, e a região íntima também tem esse lugar. E eu queria saber de você, assim, uma coisa muito genuína de quem está na área. Como a gente consegue separar, diferenciar e ter a sensibilidade de entender e conduzir a paciente a se perceber e saber o que realmente é genuíno dela, é um incômodo dela, ou um desejo de agradar o próximo? Porque existe isso também, né? Essa Essa vírgula. nuance, né, É. isso de fato é muito tênue, e eu acho que com o tempo a gente vai percebendo isso. Primeira coisa que hoje, para mim é fundamental é, no consultório, não ter julgamento de nada. Sim. Então, o paciente chega, eu tenho zero julgamento para o que ela vai me falar, o que ela vai me contar, e eu me divirto muito, porque às vezes elas me contam coisas que eu dou risada mesmo, e eu digo: "Desculpa que eu dei risada", mas assim, tem situações que a gente dá risada e eu me divirto juntas, e elas entendem que não é uma risada de crítica, Sim. é uma risada Eu te entendo, de né? acolhimento ali daquela situação, de eu te entendo, exatamente. E a outra coisa que eu acho que é super importante e que a gente precisa, principalmente quando a gente trabalha nessa área, é explicar para a mulher que não existe padrão. Uhum. Não existe padrão de vulva, não existe padrão de beleza. A gente mora num país onde a cirurgia estética, a cirurgia plástica, ela é campeã, né? O Brasil é o segundo lugar no mundo que mais faz cirurgia plástica. Então, esse olhar para o padrão, ele é muito grande, seja no rosto, na mama, no abdômen e também hoje na região íntima. Então, a gente precisa desconstruir que existe um padrão. Eu mostro muito no consultório, eu tenho moldes, então eu mostro que não existe padrão de vulva, mas se ela tem uma queixa, se aquilo incomoda, e a gente começa a conversar, e ela vai dizendo: olha, tem umas que falam, não é só estética, não me incomoda em nada, mas tem outras que a gente vê que é limitante para a vida dela. Ontem mesmo eu estava com uma paciente que chegou a primeira vez para conversar sobre cirurgia íntima, e ela me disse: quando eu vou para a praia, eu não uso biquíni, se eu botar um biquíni, eu não tiro o short, né? Quando eu ando de bicicleta, me incomoda. Eu tenho que, toda vez que eu vou no banheiro, eu tenho que ajustar para não ficar me incomodando na calcinha. Gente, isso é perda de qualidade de vida. Sim. Essa alteração física dela, assim, que esse excesso de tecido que ela tem ali, porque é um tecido fininho, está limitando a qualidade de vida dessa mulher. E aí, ela, especificamente, teve um parceiro que virou para ela e disse assim: ah, você se tivesse demorado um pouquinho mais, tinha virado um homem. Olha o quanto que isso machuca Nossa. internamente essa mulher. Então, a gente tem que entender a estética para além do que aquilo que a gente está vendo, Uhum. né? Porque por trás do que a gente está vendo, e eu estava vendo uma genitália sem anormalidade nenhuma, existe uma mulher cheia de desconforto, cheia de dores, que precisa ali ser cuidada e ser acolhida, sabe? Acho que esse olhar é fundamental, porque até dentro da própria medicina e dentro da ginecologia, eh, hoje muito menos, né, infelizmente, mas essa abordagem, esse olhar, né, da consulta, que a gente tira um tempo para ouvir a mulher e você que dedica uma vida especializada nessa área, muitas vezes sempre foi vista como um preconceito dos próprios profissionais, né? Porque a gente minimiza esse tipo de queixa, que na verdade pode ser uma grande dor, que pode ter reflexo na sexualidade dessa mulher, né? Que tem a ver, inclusive, com vaginismo, né? Quantas mulheres, né, não podem desenvolver um quadro dessa contração involuntária vaginal com dor sexual por conta de vergonha, né? Por conta de traumas nesse sentido. Então, eu acho, assim, eu sou uma grande admiradora, assim, principalmente da sua coragem em ainda levantar tanto essa bandeira. Você, além disso, forma muitos colegas, né?
Você ensina, enfim, então você está gerando aí, plantando suas sementes e as pacientes que são as maiores beneficiadas. Cris, eu queria que você definisse, assim, para quem não tem muita intimidade, o que é, de fato, a ginecologia regenerativa, né? Como é que você definiria, assim, essa sua área de atuação? Sei que você já falou, mas de uma forma talvez um pouco mais técnica. É um ramo da medicina, é um ramo da ginecologia, é uma especialidade reconhecida, é uma área de atuação? Então, vou voltar no que você estava falando ali em relação à estética, né? Quando eu comecei, os próprios colegas falavam: "Ah, você que é blogueirinha da estética, você que agora só quer saber de Já tem estética". que lidar com isso, né? Mas assim, eu entendo que é o desconhecimento Isso. das outras pessoas. E de fato, quando eu comecei, tinha um foco na estética e não existia esse conceito, que eu tô falando de 15 anos Sim. atrás, não existia esse conceito que hoje existe da ginecologia regenerativa, funcional e estética, né. É um conceito ainda, não reconhecido pela Febrasgo, que é a Federação de Ginecologia. Ainda não é reconhecido como área de atuação, mas eu acredito que vai ser reconhecido em breve, porque a gente não pode negar avanços da ciência Sim. em relação ao cuidado com a mulher. Com certeza. Essa área, né, de ginecologia regenerativa funcional e estética, ela busca realmente recuperar a funcionalidade e todo o tecido ali ginecológico, toda aquela vulva, vagina da mulher, que entra em alteração por milhões de situações ao longo da vida ali da mulher, seja por patologia, seja por fisiologia, como na pós-menopausa, que tem a queda hormonal. Então, o que a gente busca é trazer retorno de funcionalidade daquele tecido e de recuperação da qualidade de vida, qualidade de função sexual. A gente sabe que vida sexual, ela é importante para a saúde da mulher, não é à toa que a própria OMS reconhece como um pilar de saúde. Então você precisa falar de vida sexual, saudável numa consulta ginecológica, a gente não pode se afastar disso. E como a maioria dos ginecologistas não tem formação para isso, muitas vezes eles se omitem por não saberem nem abordar a paciente nesse sentido ali na própria consulta. Hoje, essa é uma área que envolve não só tratamentos regenerativos com substâncias, com produtos, mas também com tecnologia. Que a gente vai vir falar aí. E, assim, a gente sabe que não é uma questão só estética puramente. Porque, como o Livinha falou, às vezes quando a gente pensa só em estética, a pessoa leva para um lado mais de não é essencial, de futilidade, mas assim, quando a gente coloca naquele lugar de bem-estar, de qualidade de vida, e da pessoa se sentir bem consigo mesma, como não deve ser limitante para essa paciente que não consegue ir à praia e tirar o short, né? Assim, acho que quem consegue, não consegue dimensionar. Sabe um exemplo que é bem legal disso? Aquela mulher que diz que transa de sutiã, Uhum. porque o peito tá caído e ela não se sente No confortável escuro também. de tirar o sutiã ali na frente do seu parceiro, ou transa no escuro. Quando ela bota uma prótese, a autoestima dessa mulher muda, ela mostra esse peito para todo mundo sabe que ela fez e o olho dela brilha, porque muda a autoestima dela. Por que a gente tem que negar Uhum. uma cirurgia íntima nesse contexto? Por que isso não pode também ser tão importante para uma mulher, sabe? E é uma coisa que é cultural, né? Nós somos mulheres, nós sabemos que nós somos ensinadas a não falar sobre isso, a não mostrar, a se cobrir, a esconder o máximo possível nossa intimidade e a nossa região íntima. Eu acho que isso é uma construção mesmo que a gente precisa trabalhar e falar. Eu acho que isso aqui é um momento que talvez muitas pessoas estão sendo tocadas porque ela tem construído um conceito de que é desse jeito, eu nasci assim, vai ter que ser assim, não posso mudar, não posso mostrar, não posso nem me queixar. Né, é o que eu percebo no consultório. Ela precisa de um pouco mais de intimidade para poder se queixar de algo que está incomodando ela há anos. Então isso é realmente algo que a gente precisa estar junto e falar sobre. Só que além disso, né, de estética, a gente tem a parte funcional, que é uma parte que também é ainda mais encantadora. A gente sabe que a mulher vai perdendo algumas funções, todos nós passamos por várias fases da nossa vida, e a gente tem a questão da menopausa, mas a gente tem o parto, pós-parto, que muda muito a anatomia da região vaginal. A gente tem pacientes agora que a gente está tendo um boom, né, de uso de medicações para emagrecer, as pacientes com emagrecimento bem importante começam a ter flacidez, e eu sei que você pode ajudar também, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa parte? Verdade.
A questão do emagrecimento, a gente pensa que a pessoa só vai emagrecer ali no abdômen, né? No rosto. Mas a região íntima, ela também perde gordura. Então, você tem uma flacidez ali daquele grande lábio ou do lábio externo. E isso pode ser tratado. Pode ser tratado com um bioestimulador, pode ser tratado com um preenchimento, pode ser tratado com uma cirurgia para redução desse excesso de pele. Então, a gente precisa estar de olho, porque assim, a pessoa que perde muito peso, ela também precisa se reconectar com seu novo corpo ali no espelho. Se você conversar com pessoas que eram muito obesas, elas falam que elas demoram muito tempo para se reconhecer como magro. Porque é um processo de reidentificação, de transformação ali daquele corpo, né? Quando você fala do pós-parto, por exemplo, eu já recebi pacientes que fizeram um parto normal porque tinham um sonho do parto normal e depois do parto tiveram algumas lacerações, algumas cicatrizes que elas disseram, se eu soubesse que isso podia acontecer, eu não sei se eu queria. Então a gente precisa também reconectar essa mulher com aquele corpo ali, com aquela cicatriz, com aquela transformação que aconteceu, sabe? E a gente sabe que não é só o parto normal, tô aqui até para me defender. Não, Porque tem pacientes que o fato de engravidar, a gente tem uma transformação muito grande na região íntima. Sim, da região íntima ela escurece, principalmente. Ela pode aumentar muito os lábios e depois você tem uma flacidez ali que era diferente do que era antes. O pequeno lábio, o lábio interno, ele pode aumentar de tamanho e depois desse parto isso dá um desconforto. Então a gente precisa estar aberto para esse olhar para a paciente. Agora, uma coisa que eu sempre falo, principalmente você falando, né, informação, e eu faço questão muito de propagar essa ideia. A gente não pode criar um problema onde não existe. Então, muita paciente chega lá no consultório e você vai examinar e você vê que ela tem uma hipertrofia ali de lábio interno e eu não falo nada para ela. Às vezes eu pergunto, como já aconteceu, você sente algum incômodo aqui? Ela, aonde? De lugar nenhum, não, tá tudo bem. E vou seguindo no exame, porque a gente não pode criar um desconforto aonde não existe. Eu acho que isso talvez seja o maior aprendizado que a gente precise. Por outro lado, a gente precisa, sim, trazer mais informação, trazer informação para as mulheres, explicar para ela o que é natural, o que é anatomia, que ela não tem nada de diferente. Uma coisa que eu tenho percebido, engraçado, e foi nos últimos 6 meses, é que eu tenho começado a ter procura de um público adolescente. Por quê? Porque hoje os adolescentes elas estão tendo informação. Então, elas têm começado a conversar com os pais sobre uma possibilidade de cirurgia. E quando eu converso na consulta, porque lá atrás, quando eu via isso, era muito queixa da mãe. A mãe se incomodava com a genitália da filha. E agora o que eu tenho percebido é justamente o inverso. A filha se incomodando e queixando com a mãe. Porque começa a ter o desconforto no uso do absorvente quando fica menstruada, começa a ter o desconforto ali na roupa da academia, porque as meninas estão buscando fazer atividade física mais cedo, então a roupinha justa já incomoda. E elas não têm habilidade ali, tanto para fazer higiene, quanto para lidar mesmo ali com o seu corpo, tá aprendendo. Então elas estão buscando mais cedo. Olha que movimento interessante. E por um lado eu acho muito bacana, porque significa que essas meninas estão começando a se olhar, estão começando a desmistificar essa área. Estão começando a crescer com a educação de se conhecer, sabe? É fantástico, Cris. Eu atuo também no interior e não é incomum que eu veja alguma alteração, um líquen, qualquer coisa, uma lesão no ar, e eu pergunto se ela já tinha aquilo, se ela vem acompanhando, a paciente nunca olhou para a região íntima. Então, a gente realmente está vivendo uma transformação dentro da saúde íntima da mulher, né? Da saúde ginecológica. Hoje as meninas, felizmente, são muito mais instruídas, né? E isso é por conta de informação, é por isso que a gente está aqui, aliás. Eu queria falar do outro extremo, né? Que é a mulher da menopausa. É a mulher que vai perdendo colágeno em tudo, né? Inclusive na região íntima. Então, a queixa principal, além do ressecamento, né, vaginal, da dor na relação, que a gente chama de dispareunia, por conta das alterações do estrogênio, essa paciente também tem uma queixa relacionada à flacidez, né, desses lábios externos ou grandes lábios, e às vezes o lábio interno fica mais aparente. Enfim, eu queria saber o que é que você tem para oferecer, né, o que é que a gente pode oferecer, né, para esse público da menopausa, que também tem queixas, né, porque ela já está sofrendo com a sexualidade do ponto de vista hormonal, com a queda da libido, e agora ela tem mais um desconforto, que é a dor, o ressecamento vaginal e a aparência da região vaginal e vulvar, né? O que é que você normalmente faz com essas pacientes? Eu acho que a gente precisa individualizar cada mulher, né? Cada queixa.
É óbvio que a gente tem 2 grupos aí que eu acho que precisam ser bem separados, a mulher que não pode usar hormônio e a mulher que pode fazer a reposição hormonal. E tem o grupo da mulher que pode fazer, mas não quer, então ela acaba entrando da que não usa hormônio. Eh, Essas mulheres que vão usar hormônio, muitas vezes você consegue recuperar praticamente 100% ali daquele tecido, vaginal, de introito vaginal, porque o estrógeno, ele age diretamente ali na vagina, recuperando o trofismo, então estimula colágeno, elastina, melhora a vascularização, e você consegue recuperar essa função de lubrificação, de elasticidade ali na hora da relação. A mulher que não pode usar hormônio, essa é uma mulher que a gente tem que cuidar ainda mais, porque você está limitado do ponto de vista de tratamento e a tecnologia chegou aí para realmente trazer qualidade de vida para essas mulheres. Então, quando você pega uma mulher dessa e você faz um tratamento com um laser, com uma radiofrequência, com um ultrassom microfocado, que você estimula essa mucosa e ela volta a ter elasticidade, ela volta a ter lubrificação, ela volta a ter qualidade de vida, ela volta a ter relacionamento com seu parceiro, porque vocês não podem imaginar o quanto que essa dor na relação pesa num relacionamento, o quanto que essa dor na relação destrói um relacionamento, porque a gente precisa estimular que os casais eles tenham comunicação, que eles falem o que estão sentindo e não deixem só para dizer não quero, tô com dor, isso machuca e pronto, e a comunicação é cortada ali. Então, quando o parceiro entende o que está acontecendo, eu vejo até um movimento, às vezes, do parceiro buscando um ginecologista para cuidar da mulher dele, porque ele quer recuperar aquele relacionamento, né? Recentemente, eu atendi uma moça que estava com uma menopausa cirúrgica, apenas por adenomiose, ou seja, ela tirou o útero porque estava sangrando muito, e aí, nisso, decidiu fazer a retirada também de trompa e ovário, e ela não foi orientada a fazer reposição hormonal. Ela não tinha nenhuma contraindicação, e ela veio lá no consultório, assim, num caos Desesperada, né? emocional, físico. Por quê? Porque a falta dos hormônios, ela age no nosso corpo como um todo. Então, ela estava com brain fog, insônia, irritabilidade, tudo que você pode imaginar ali daqueles sintomas da menopausa, mas muita dor na relação. E quando eu fui examinar, ela tinha uma vulva e uma entrada de vagina completamente atrófica. E a gente que está acostumada a examinar, a gente visualiza ali que a uretra, normalmente, que é o buraquinho onde sai o xixi, a gente quase não vê. E a vagina, ela é maior, 4 ou 5 vezes maior. E nesses casos, muitas vezes a uretra fica maior até do que a entradinha da vagina. E era assim que ela estava. E eu tiro foto e eu boto no prontuário e mostro para elas. E assim, ela saiu de lá completamente assim, assustada, devastada, que de fato, com aquela anatomia, daquele jeito que estava, Tinha como. não tinha como ela ter uma relação, que seria impossível ela ter prazer ali naquele momento. Mas na hora que você acalma e diz, a gente vai melhorar, a gente tem como tratar isso aqui, a gente tem milhões de opções, vamos começar a sua reposição, vamos ver se a gente vai precisar de fazer um laser. Então você dá a opção, aquilo ali por si só já acalma ela para que ela possa realmente recuperar a vida sexual, né? Porque um momento como esse, gente, destrói um casamento. Com certeza. Destrói saúde mental também, né? Sim, E isso é especialmente importante, Cris, nas pacientes que tiveram câncer de mama, né? Que está no grupo aí das pacientes que até então não se pode fazer uma reposição hormonal, né? São pacientes que, enfim, que enfrentaram uma doença muito séria, né? E que já tiveram todas as dores desse processo, né? De tratamento e que às vezes ficam com essa sequela, né? Que é a atrofia vaginal. E aí a gente tem a tecnologia e todas essas possibilidades de tratamento para devolver qualidade de vida para essa mulher, né? Então, sem assim, dúvida. eu acho isso fantástico. Um grupo em especial que eu também gostaria de falar são pacientes que a gente trata com. Tanto que a gente indicou um hormônio de efeito que tem efeitos androgênicos, né, como é o caso da gestrinona no tratamento da endometriose, ou das pacientes mais jovens que vêm em uso de esteroides anabolizantes, né, por conta própria, de forma irrestrita e sem indicação, e começaram a notar a mudança da sua anatomia, né, íntima. Não só o aumento do clitóris, que pode acontecer, né, a gente, inclusive, quando precisa usar uma medicação como essa, precisa orientar essa paciente, ela tem que estar ciente dessa possibilidade, né? Mas também ela perde gordura ali, né? Então, eu queria que você falasse pra gente o que é que mais aparece para você nesse cenário desse tipo de paciente e como você pode ajudar. Então, isso que você falou é bem interessante, porque é preciso que a gente oriente essas mulheres quando a gente precisa tratar essas patologias com gestrinona, né? Não existe chip da beleza. Eu gosto sempre de reforçar, não existe chip da beleza. A gente precisa falar sobre isso.
A gente usa gestrinona para tratamento de endometriose, de adenomiose, de Miomatose. miomatose, de TPM, né? Mulheres que têm TDPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, ou seja, aquela TPM que acaba com a qualidade de vida dessa mulher no período pré-menstrual. Então, É um remédio, né? é um remédio. A gente usa para tratamento, mas como todo tratamento pode ter efeitos colaterais, tanto de engrossar a voz, e é uma coisa que não tem como retornar. Aumentar o clitóris. O clitóris a gente pode reduzir de forma cirúrgica, mas é preciso que essa mulher saiba disso daí. E principalmente o uso dos outros anabolizantes. E quando usados combinados com testosterona, esse efeito ainda é potencializado e as pessoas não sabem. A testosterona sozinha dificilmente vai aumentar o clitóris, principalmente em doses fisiológicas. Então, são coisas que as mulheres precisam ter essa orientação antes de fazer qualquer tratamento. E depois disso, é entender que a gestrinona ou a oxandrolona, que está muito aí na moda, faz perder muito essa gordurinha aqui do rosto. Mas também faz perder a gordurinha ali da vulva. Então, faz uma flacidez mesmo ali dos lábios externos. E muitas vezes dá a sensação de que o lábio interno ficou maior. Porque o de fora ali murchou, então o outro fica mais proeminente. Além disso, o aumento do clitóris. Então, algumas mulheres chegam lá desconfortáveis com isso. Outra coisa que acontece é escurecimento da região íntima, porque o uso de hormônio escurece. Pode aumentar a sudorese da região íntima, pode aumentar não só o sol, mas também o odor. Ele ficar mais intenso, ele ficar mais masculinizado. Então, a gente tem várias coisas que, às vezes, essa mulher chega no consultório demandando. Então, o excesso de suor, por exemplo, a gente pode tratar com a toxina botulínica nessa região. O odor mais intenso, a gente pode usar desodorantes específicos para amenizar esse odor. Essa flacidez, como eu tinha falado, você pode usar um bioestimulador, você pode usar um ácido hialurônico, um preenchimento, você pode usar gordura autóloga. Então, você pode aspirar uma gordura do próprio abdômen e manipular ela e reintroduzir ali para fazer esse preenchimento. E em casos onde você realmente não tem muita flacidez, e se você for preencher, vai ficar com um volume que não vai ficar harmônico visualmente, tem a possibilidade da cirurgia. Em relação ao clitóris, para você reduzir o clitóris, a gente só tem possibilidades de cirurgia. Então, você tem cirurgias onde você adapta anatomicamente, você faz uma clitoropexia, para você dar uma impressão de que ele está menor ali visualmente. Técnica sua? E aí você adapta visualmente, então ele fica com um aspecto de menor, mas tem clitóris que são muito grandes de fato, e que se você fizer isso, não vai ficar harmônico esse resultado final. E toda cirurgia, mesmo que ela seja para melhorar a função, mesmo que a gente esteja fazendo para dar qualidade de vida, a gente precisa pensar num resultado estético, porque ninguém quer ficar com uma cicatriz, ninguém quer ficar com uma imagem visual ruim. Você vai precisar reduzir mesmo o tamanho desse clitóris. Essa é uma cirurgia que se faz menos, mas que tem mais risco de lesão nervosa, mais risco de você perder a sensibilidade. E isso tudo é muito conversado com as mulheres no consultório. E a gente tem que entender que parece, às vezes, uma coisa é um gatilho para outra. Então, tanto o tratamento hormonal bem indicado é algo que tem que ser pensado, quanto a cirurgia bem indicada é algo que tem que ser pensado. A gente está aqui tentando despertar esse olhar para que as pessoas vejam a sua região íntima, né, como algo funcional, como parte do seu corpo, mas que a gente também gere um senso de responsabilidade em tudo que a gente escolhe fazer. Porque, como você disse, uma coisa aí foi assim um gatilho para outra. É claro que a gente quer tratar quem precisa de tratamento, mas a banalização do chip da beleza gerou algumas sequelas, né? Então, acho que nosso papel de informar também está nesse sentido. Não é, nem tudo é para todo mundo, né? Sem dúvida. E eu acho até, Gabi, que uma das coisas que a gente precisa é fazer com que as mulheres comecem a se gostar, né? A curtir, inclusive, assim, o visual da sua região íntima. Porque a gente aprende tanto culturalmente, que é feio, que é sujo, que fede, que você fica ali como praticamente como se essa área não existisse. E eu brinco com as mulheres. Preso, né? Exatamente. E eu falo para as mulheres, gente, é a única área do seu corpo que é para lhe dar prazer. Como é que você não gosta? Como é que você diz que é feio? Então, a gente precisa também desconstruir esses conceitos, né? Principalmente na nossa geração, na geração das mais velhas, porque a gente foi criado dessa forma. Infelizmente, né? Infelizmente. A gente está aí com delay. Mas que bom que a gente está no momento vivendo isso, vivendo essa, eu diria até que essa revolução. A gente está numa fase onde a mulher está se revolucionando de todas as formas. Sim.
E é bem injusto, né, que o homem aprende justamente o contrário. E aí quando a mulher tem que lidar dentro de casa com esse homem com autoestima super elevada e ela com a sua não tão funcionante, é algo que realmente a gente, é como você falou, às vezes gera um conflito até de sentimento. Ela quer se conectar com o parceiro, mas às vezes ela é incapaz por uma limitação física. Então isso é E muito é engraçado quando o importante. parceiro vai junto na consulta, que ele entende, Eu né. adoro quando tem parceiro na consulta. Pois é. Facilita. Uma vez, teve uma paciente que ela queixava bastante do pequeno lábio dela, e ele levou e falou assim: "Olha, eu não acho nada demais, mas ela disse que quer fazer a cirurgia, eu vou dar aqui o maior apoio e tal". E a gente fez, e 3 meses depois ele voltou lá com ela e fez assim: "Cris, eu não imaginava que fazer essa cirurgia ia transformar minha mulher". Coisa A linda. nossa relação sexual melhorou absurdamente, porque hoje ela é outra pessoa comigo. Ela sente mais à vontade, né, na relação. Então, era uma mulher que tinha limitação até para permitir um sexo oral. Olha, Então, o comportamento dela, a liberdade que ela sente com o corpo dela, permite que ela vivencie essa sexualidade de uma forma muito mais plena, legal. né. Então, assim, desconstruir isso, que muitos parceiros acham que ela quer fazer para poder dar para todo mundo, Nossa. né, a gente precisa desconstruir isso. Muitas vezes é para ela ter mais plenitude com o corpo dela. Isso vai até um gancho para uma outra pergunta que eu queria te fazer, que é assim, a gente saber também identificar o inverso da mulher que não está saudável de fato, né? Porque nós temos aqui uma característica em comum que é de olhar para essa mulher como um todo, né? Independente da queixa, né? Que se foi para a Gabi porque está com sangramento aumentado, ou para você com uma queixa mais específica relacionada à estética íntima, ou para mim por uma questão hormonal, enfim. A gente olha como um todo. E às vezes essa mulher, ela na verdade não está saudável. Ou não tem um relacionamento saudável com ela mesma e nem com o parceiro, né? E às vezes aposta todas as fichas nessa mudança, né? Nessa cirurgia íntima. E eu, enfim, eu imagino que você receba muito essas pacientes e o quão difícil é de você fazer ela entender, né, que talvez a busca dela foi estética, mas o problema dela é emocional, né? É uma coisa uma necessidade, na verdade, de autoconhecimento, de autoamor, né, enfim, como é que você conduz esses casos, se você, né, se é que você recebe? Acontece, né? A gente precisa ter uma escuta ativa. Sim. Eu acho que talvez seja a maior dificuldade dos médicos hoje é ter esse tempo para escuta. Hoje eu tenho, graças a Deus, a possibilidade de ter uma consulta de 1h30 e ter tempo para escuta, ter tempo para fazer perguntas, para ouvir realmente as dores, para ouvir ali o que está incomodando ali no fundo. Por que ela veio realmente ali? Se é só o que ela está vendo ou se é só o que alguém falou. Então, esse tempo eu acho que faz toda a diferença. É lógico que tem mulheres que têm o que a gente chama de dismorfismo corporal, ou seja, tudo para ela é um problema. É aquela mulher que já fez 20 cirurgias plásticas em todos os lugares do corpo que você imaginar. Então, ela tem uma percepção no espelho que é distorcida. Mas eu vou te falar, a maioria das pacientes não tem isso, ela tem queixas, que Sim. elas precisam ser acolhidas, que elas precisam ser entendidas. E um outro perfil de mulher também que chega com essas queixas são mulheres que terminaram um relacionamento longo, que sentiam isso, mas eram invalidadas naquele relacionamento. E agora que ela quer iniciar um relacionamento novo, ela tem insegurança para começar aquele relacionamento novo com aquele corpo. Então, muitas vezes elas começam a se olhar e não, agora eu preciso resolver isso, agora eu preciso melhorar isso. Então, são mudanças também comportamentais, né? É, assim, essa conversa aqui tá enchendo a gente de insights, né, de a gente fica com a cabeça pensando muito em como a gente pode realmente melhorar a qualidade de vida das nossas pacientes. E eu acho que, com certeza, a gente conseguiu tirar esse véu, né, que tem por trás da região íntima. E eu me sinto muito muito grata mesmo pela nossa conversa, porque para mim foi algo realmente muito engrandecedor. Que bom. Eh, Falar de tecnologia, não, um pouquinho. eu acho que, assim, pra gente finalizar, eu queria só que você explicasse um pouquinho sobre as tecnologias, porque a gente falou por cima, mas, assim, como é que as pacientes podem imaginar essas tecnologias ajudando elas? O que que elas podem ofertar além de uma cirurgia? Porque muita gente acha que é a cirurgia que pode, né, reformular, Transformar tudo, né? transformar, mas a gente tem uma questão funcional e a gente tem algumas tecnologias que não precisa de ir para um centro cirúrgico necessariamente, para que ela tenha uma melhora dessa região. Então, hoje a gente tem uma gama enorme de tecnologias e uma das coisas até que você comentou mais cedo, Olivia, em relação à flacidez.
Muita mulher que tem queixa de flacidez vaginal tinha o conceito de que só se resolve uma flacidez com cirurgia, né? A famosa colperineoplastia, Sim. né? Apertar a vagina. Então, hoje a gente tem tratamentos que por si só já fazem esse apertamento que a gente chama de tightening ali da vagina. Então, você pode fazer isso com laser, você pode fazer isso com ultrassom microfocado. Então, ele dá uma tensão nessa vagina, diminuindo essa sensação de flacidez. O que a gente tem que ter cuidado, por exemplo, quando a paciente queixa de flacidez? É saber se ela tem, por exemplo, muita lubrificação. Então, tem mulher que tem muita lubrificação, o que diminui ali o atrito na hora da relação, e a gente precisa perguntar para ela também qual é o calibre do pênis do parceiro. Porque se é um pênis muito fino, ela vai sentir menos. Se é um pênis muito grosso, ela vai ter mais percepção daquele pênis ali na relação. Alinhar a Então, expectativa, né? e aí é que vale. Por exemplo, eu já tive uma paciente que queria fazer uma cirurgia porque o pênis do parceiro era fino. E depois que ela termina um relacionamento e encontra um outro que tem um pênis mais espesso, o que você faz? Você abre? Não tem Então, a gente precisa explicar ali o que é anatômico, o que de fato tem indicação cirúrgica e o que não tem indicação cirúrgica. E explicar que a gente tem tratamentos que podem ser feitos para que melhore aquilo ali. E na maioria das vezes melhora. O problema da tecnologia é que nada é definitivo. Na verdade, a própria cirurgia, a gente sabe hoje que com 10, 15 anos também não é definitivo e muitas vezes você tem que corrigir novamente. Mas a tecnologia você vai ter que fazer anual ou bianual, você vai ter que repetir ali, num caso de flacidez. Mas a gente tem tecnologia hoje para tratar incontinência urinária. E é um outro assunto, assim, que depois que eu entrei no meio da tecnologia, eu entendi o quanto que incontinência urinária não é normal. Mulheres não normalizem perda de xixi, nem em um espirro. A gente não pode ficar normalizando isso que a gente normalizava lá atrás. Ah, a mulher vai envelhecendo e vai perdendo xixi. Isso não é normal. Eu comecei a perguntar mais ativamente no consultório. Exato, e a gente tem que perguntar mesmo. E é muito frequente. Muito frequente? Muito frequente. Uma vez eu estava numa roda de amigas e aí uma fez assim: Ô, Cris, mas não é normal, não, isso? Eu achei que era. Então, assim, a gente está falando de mulheres com um bom nível sociocultural. É só quando eu tô gripada que eu dou uma tossidinha. Não é, gente, não é. Não é Uma fácil. coisa é uma situação eventual na vida, mas começa a acontecer de rotina e cada vez que você perde, com o tempo isso vai acontecendo mais. Então, quanto mais cedo você começa a tratar, e a gente tem tratamentos que não são invasivos, então a gente pode tratar com laser, a gente pode tratar com uma radiofrequência, a gente pode tratar com ultrassom microfocado, a gente pode tratar com eletromagnetismo, pode tratar com uma fisioterapia pélvica. Então, assim, tem indicação para tudo e a pessoa precisa ser avaliada. Os tratamentos, a maioria deles, são super confortáveis. Existem, inclusive, aparelhos de tratamento domiciliares. Tem um aparelhinho americano que eu indico para muita paciente, que ela faz essa fisioterapia em casa. Tem pouca dor associada, né? Exato. Não, ou nenhuma dor, né? A cadeira eletromagnética, você simplesmente senta do jeito que está sentado aqui e você fica ali 30 minutos. Então, assim, são 6 sessões e depois você vai fazendo uma manutenção dessa hipertrofia da musculatura pélvica. Então, o eletromagnetismo ele é capaz de tratar também dores pélvicas, dores na vulva, que é a vulvodínia. Então, a gente tem milhões de opções aí para manejar. O laser também vai tratar essa atrofia vaginal, esse ressecamento, junto com a radiofrequência. Hoje, cada vez mais, a gente tem mais estudos sobre as tecnologias. O laser, a gente fala muito mais do laser, inclusive, porque foi o primeiro aparelho a ser usado na ginecologia e o primeiro estudo já tem quase 15 anos aí que foi publicado. Então, a gente tem muita segurança, com baixíssimo risco de complicação sendo feito por quem sabe fazer. Então, é importante dizer que a gente precisa de mais treinamento, de mais colegas treinados, para que você não tenha complicações com esses aparelhos. Outro aparelho que existe, que melhorou muito a prática clínica, são os lasers de baixa potência e também os LEDs vaginais. Então, que a gente pode usar no consultório para dar uma analgesia, para estimular uma cicatrização. Tratamento fúngico. Tratamento de candidíase de repetição. Coisas que as pessoas não sabem, por exemplo, se está numa crise de herpes vaginal, que dói pra caramba, você tem a opção de você fazer um tratamento rápido com LED 2 ou 3 vezes ali para aliviar essa dor, para acelerar essa cicatrização. Então, assim, são coisas que precisam ser mais divulgadas, porque trazem qualidade de vida. Eu sou um ativista da qualidade de vida, principalmente, assim, íntima feminina, sabe?
Mas é exatamente o objetivo desse episódio em si, Cris, não era esgotar essas tantas, né, possibilidades, mas assim, quantas mulheres sabem disso, né? Quantas mulheres sabem que é possível tratar de forma ambulatorial, né? Que não, às vezes, muitas vezes não vai precisar de cirurgia, né? Enfim, e que é aquela dor, aquele desconforto que muitas vezes impacta na qualidade de vida, na vida sexual como um todo, pode ser resolvido por N formas, desde que você tenha um profissional capacitado, né, que possa olhá-la, entendê-la, explicar exatamente o que é possível ser feito, alinhar expectativas. Então, enfim, a nossa, o tema, né, desse episódio seria assim, muito além da estética. Eu vou até fazer uma complementação que você está Complemente. falando, que é falar sobre líquen. Que, além da Excelente. estética, o líquen esclerotrófico é uma patologia autoimune, que acomete principalmente a área genital ali feminina, e que durante muito tempo, e a gente aprendeu na faculdade, que a reconhecer líquen só em casos graves, quando essa genitália estava completamente destruída do ponto de vista visual. E hoje a gente sabe que tem líquen de começo recente, que você pode diagnosticar ali nos primeiros sinais, e que é uma patologia que as mulheres não percebem, porque não estão acostumadas a se olhar. Então, ela traz um embranquecimento daquela região, vem associada a uma coceirinha, que não é aquele negócio que incomoda, mas coça todo dia, traz irritabilidade, traz fissuras, começa a trazer desconforto na relação, e que muitas vezes é confundido com candidíase de repetição. Então, a gente também precisa estar de olho nessas patologias. Hoje, a ginecologia regenerativa, com essas tecnologias, ela melhora muito a qualidade dessas mulheres, melhora muito a qualidade dessa pele. Muitas vezes a gente consegue até trazer de volta a recuperação dessa pele. E a gente precisa falar mais sobre isso, porque as mulheres sofrem sem saber por uma doença autoimune, E que tem tratamento, né? que tem tratamento. Isso é muito frequente, viu, Cris? Assim, muitas vezes essa paciente, ela é tratada sem ser examinada. Não é incomum, né? Então, ela vem com a queixa de coceira vaginal e passa um creme vaginal e, enfim. Aí E ela vai mudando pulando de médico em Isso. médico, tratando uma candidíase que não resolve nunca. Exatamente. E quando você vai ver, ela tem um líquen ali. De- Que pode até ter sido desencadeado Sim, pela candidíase de repetição, ou que pode ser só um líquen que nunca foi diagnosticado. doença, né? Que se trata de uma doença crônica, uma doença autoimune. Então, excelente essa sua E abordagem. o olhar integrativo, da saúde integrativa dessa mulher também é super importante, né, Livinha? É fundamental, porque aí a gente vai entrar na questão de saúde intestinal, né? Da gente recuperar essa tolerância imunológica, como qualquer doença autoimune. Então, não é só tratamento local, né? Não é só, seja qual for o escolhido para aquela paciente que tem um líquen, a gente tem que olhar essa mulher como uma mulher que tem uma doença autoimune e, naturalmente, vai ter que olhar para a saúde intestinal, para os níveis de vitamina D, por exemplo. Cris, quero muito lhe agradecer por vir aqui desmistificar, né, a estética íntima, a ginecologia regenerativa, né, mostrar para a nossa audiência, enfim, um tempo seu é raríssimo, né, mulher super ocupada, enfim, daqui vai para o consultório, queria muito lhe agradecer mesmo, não só por estar aqui, mas pelo seu serviço na medicina, na ginecologia, por nos inspirar muito, né, com a sua seriedade, né, com a forma como você também é muito generosa, não só com seus pacientes, mas com suas colegas, assim, eu já fui alvo da sua generosidade várias vezes, te admiro por essa atuação numa área tão sensível, com tanta sensibilidade mesmo, mas principalmente com seriedade, assim, sem glamorização, é isso que eu queria dizer, sem glamorização, é uma médica como a gente gosta de ver, né, uma médica que tem vocação. E a sua vocação está sendo muito bem utilizada pelo Criador, pode ter certeza. Obrigada por estar aqui. Obrigada por essas palavras, até fiquei emocionada. Hoje, você está falando do meu tempo aqui, mas assim, hoje eu tenho como um dos propósitos que a gente estava conversando mais cedo. Fiquei emocionada, viu? Levar informação. Então, eu acho que a gente precisa desmistificar mesmo, levar mais informação para mais mulheres. Eu sei que o meu tempo de consultório hoje é restrito, eu sei que poucas mulheres hoje têm acesso a mim no consultório, mas essa informação eu acho que a gente tem que divulgar, sabe? A gente precisa falar para mais mulheres precisam ouvir sobre isso tudo, que muitas vezes elas se sentem completamente sozinhas. Eu acho que a gente precisa falar que a função sexual, ela precisa ser preservada e principalmente estimulada,
né? Voltando a falar ali que vida sexual é qualidade de vida. E que estética não é luxo, não é banalidade, né? Você se sentir bem com a sua estética, isso te traz autoestima. E, gente, quando a gente tem autoestima, a gente se cuida mais. Toda mulher que tem autocuidado, ela vive melhor, né? E isso não é discurso meu, é discurso da ciência. E ela oferece mais, né, Cris? Ela oferece mais e cada mulher que se cuida melhor, que tem mais autocuidado, ela cuida melhor também da sua base, ou seja, da sua família, de quem está ao seu redor. Então, mulheres, se cuidem, se olhem, porque assim, tudo começa com vocês. Eu acho que é isso que eu tenho aqui para deixar. Maravilhoso esse episódio. Acho que todo mundo aqui aproveitou assim como eu. Então, hoje é o dia de despertar esse olhar. Então, não precisa encerrar esse assunto aqui agora. Você não precisa chegar a nenhuma conclusão hoje. Quero que você comece a se olhar, que você se entenda como um indivíduo que tem essa capacidade e essa possibilidade de viver bem consigo mesmo. Não existe nada melhor do que ter Não existe nada melhor do que ter e poder oferecer o seu melhor todos os dias. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, compartilhe com suas amigas, leve esse assunto à mesa, faça uma roda de amigas e converse, porque sim, você vai ajudar muita gente a despertar o seu olhar, a melhorar a sua qualidade de vida, e esse é nosso papel. Se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar, de seguir, de curtir, porque o algoritmo precisa saber disso. Espero vocês no próximo episódio. Até lá!